Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Estamos começando mais uma interação cristã através do nosso canal no YouTube. Para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas e agraciadas por meio da explanação bíblica que estamos fazendo aqui através do canal Interação Cristã. Bem, o tema nosso dessa manhã sabatinal é o Evangelho de João, que fala a respeito do primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Canaã. O primeiro milagre que a Bíblia atesta e que João dá testemunho. Algumas atribuições de outros milagres que Jesus tenha feito, porém a Bíblia desconhece. E nós vamos se reservar e se limitar àquilo que a Bíblia nos dá. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele está em uma festa na companhia de seus discípulos, juntamente com Maria, sua mãe, aonde vai dar-se o início dos sinais, os prodígios, os milagres realizados por Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valmir Alves, e esse é a nossa explanação bíblica através do Interação Cristã, o nosso canal no YouTube. Dito isso, nós vamos para o texto com a guia de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos instrua e nos dê um bom aproveitamento daquilo que será lido e que será explanado aqui através do nosso canal. No terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: acabou-se o vinho. E Jesus replicou: mulher, e que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serviçais que ali estavam: o que for que ele vos pedir, fazei. E estava ali seis jarros de pedra que os judeus usavam para se purificar, e cada um levava 2 ou 3 metros. Disse Jesus aos serviçais: encheis o jarro com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim fizeram. Quando o mestre-sala provou uma água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram a água, chamou logo o noivo e disse: todo homem serve primeiro bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, serve-se o vinho inferior. Mas neste caso, tu guardaste o bom vinho para o final. E com isso se deu os princípios dos sinais dos prodígios de Jesus em Canaã da Galileia. E os seus discípulos creram nele. Olha, esse é o texto, a palavra que João está dando testemunho de Jesus Cristo. Alguns detalhes que João nos dá são importantes para a nossa edificação e também para o nosso aprendizado. Primeiro, que observe que quando Maria ela descobre que o vinho acabou, ela poderia ter ido em outras autoridades que ele estava, mas ela foi até o seu filho, até Jesus Cristo, dando a entender que ela conhecia bem o filho que tinha. Então ela compartilha a informação com Jesus como alguém que espera que algo seja feito. Observe que ela diz: olha, o vinho acabou.
E Jesus diz: o que eu tenho eu contigo nessa preocupação? Ainda não é chegada a minha hora. Ao ouvir esta resposta de Jesus, ela diz para os serviçais: ficai aqui e fazer tudo o que ele vos pedir. Observe, ela ouve a resposta de Jesus, dá uma ordem aos serviçais, crendo que algo vai acontecer. E isto é fé, meu amigo, minha amiga, pois a fé, ela é atribuída às coisas que não se veem, mas que se esperam. Não é assim? Eu não enxergo, mas eu creio, eu acredito que algo vai acontecer. E no tempo certo de Deus é que vai acontecer. O certo, Jesus diz ainda, não é chegada a minha hora. Só que chegou a hora de Jesus. Não tinha mais o que fazer. Havia acabado o vinho e o momento era de festa. Os convidados estavam ali para festejar. Olha a vergonha que esse noivo estava prestes a passar. Não é assim? Quando a gente faz uma festa, convida alguém, falta carne, né? Falta a bebida, falta o refrigerante, a pessoa fica aflita, os convidados começam a ir embora, aí fica aquela murmuração, aquela reclamação, né? O anfitrião fica envergonhado e exatamente todo esse desencadear que estava prestes a acontecer. Estava prestes a acontecer, mas havia alguém especial na casa, que fora convidado. Jesus estava na festa, Jesus estava no ambiente. Então, quando Jesus entra em ação, ele diz para os serviçais: olha, encham essas talhas de água. Eles encheram. Após encher, Jesus disse: agora tira um pouco e leva para o mestre-sala. E quem é o mestre-sala? Por sua vez, senão aquele que entende de vinho, especialista de vinho. Olha os detalhes que João nos dá. Jesus poderia muito bem ter dito: tirai agora e leve um pouco de vinho para o noivo, para que o noivo fique sossegado, para que ele entenda que o vinho não acabou. Só que se ele faz isso, vamos entrar um pouco no cenário. Imagine que o noivo prove do vinho. O noivo não tinha o tato que tem o mestre-sala. O noivo não tem a experiência que tem o mestre-sala. Com toda certeza, isso seria insignificante. O noivo poderia muito bem pensar: não, mas eu pensei que tinha acabado, mas não acabou, ainda tem vinho ainda. Mas não. Jesus disse: vai até o mestre-sala. Foi até um especialista, alguém que conhece, alguém que pode atestar a veracidade daquele vinho. E quando o mestre-sala prova, ele logo chama o noivo. Agora a notícia chega até o noivo, que sabia que o vinho tinha acabado. Então o mestre-sala diz: olha, normalmente se serve o vinho bom, o que já deveria ter acontecido, o vinho bom já deveria ter sido servido. E o vinho inferior também. Para a gente analisar como é que o noivo não tinha paladar. Mas o mestre-sala tinha. E o mestre-sala diz: ó, normalmente se serve o vinho bom e depois o inferior, porque as pessoas já estão enfadadas de vinho. Mas neste caso aconteceu diferente. Você deixou o melhor vinho para o final, atribuindo uma honraria ainda mais excelente para o noivo, para o casal, para o anfitrião daquela casa. Quando a gente olha, meu amigo, minha amiga, para essa passagem bíblica, quando a gente vê esta passagem que João está nos descrevendo,
a gente identifica dois tipos de pessoa logo de início. Primeiro, é aquela pessoa que vive o milagre, e depois é aquela pessoa que presencia o milagre, aquela pessoa que está ali como plateia, como público, apenas para assistir e para propagar o milagre. Não é assim? Quantas pessoas, meu amigo, minha amiga, vivem dentro das igrejas e elas apenas assistem os milagres acontecendo. E é por meio delas que o milagre é publicado. Mas a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas desta palavra. Talvez você que nos ouve seja mais um telespectadores dos milagres alheios. E todo milagre que você conta é terceirizado. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, você vai entender, e talvez você seja o próximo protagonista do milagre de Jesus Cristo. Talvez você seja a próxima pessoa a vivenciar, a testemunhar, não um milagre terceirizado, mas o teu milagre. Talvez Jesus queira hoje fazer uma transformação na tua vida, na tua casa, na tua família, mudar a tua história. Sair do meio da plateia, vir para o meio daqueles que vivem o milagre. Observe que o mestre Sala é uma pessoa que ela não faz parte do milagre, mas ela vai atestar o milagre. E logo, como aquele que valida e atesta, ele vai dar a explicação. Quantas pessoas tem assim na igreja, né? Querem explicar o milagre do irmão, querem explicar o milagre da irmã, ou às vezes até diminuir o milagre, dizendo, não, mas não era assim não, ele não estava tão assim não, mas o mestre Sala, quando ele prova o vinho, que ele atesta a qualidade do vinho, logo ele vai dar as suas narrativas, as suas explicações, e vai dizer, olha, normalmente se serve o vinho bom e inferior depois, mas aqui você não fez. Você ofereceu o vinho inferior e agora o vinho bom está sendo servido. Só que o que está na mão do mestre Sala é um milagre. É um milagre. E ali naquele ambiente tinha pessoas que estavam experimentando do milagre, sem se dar conta que era um milagre. Mas se bem que sabia que era um milagre, os serviçais que havia tirado a água, porque sabia que era água. E agora, meu amigo, minha amiga, olhe a obra que aconteceu na vida daqueles serviçais. Eu creio que eles foram convertidos ali, porque os próprios discípulos começaram a crer em Jesus. João atesta isso a partir daquele momento. Olha que está aqui. No versículo de número 11, com esse deu-se os princípios de seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Porque até agora, tudo que os discípulos tinham ouvido era palavra, era conversa. O poder que Jesus exercia sobre eles era apenas influenciador, de um influenciador. Não havia nenhuma obra sobrenatural, mas agora está acontecendo uma obra sobrenatural. Os discípulos estão vendo, os serviçais estão contemplando, Maria está atestando isso, se bem que Maria age como se ela conhecesse já o seu filho, né? Observe que ela vai até ele como alguém que espera que algo seja feito. E é desta forma que nós devemos ir até Jesus, crendo naquilo que os nossos olhos não vê. Maria não conseguia entender. Maria queria saber como que Jesus faria, como que solução queria dar. Ela simplesmente chegou, o vinho acabou. Alguém poderia dizer, mas ela veio avisar porque o vinho acabou e ia embora. Não. O contexto julga diferente. Ela diz, ficais aqui e faça tudo que ele mandar vocês fazerem. Aqui mostra claramente que Maria esperava uma atitude de Jesus.
E agora eu não consigo entender, meu amigo, minha amiga. Tem tanta gente que ela quer alguma coisa de Jesus, mas não espera. Ela até pede, mas sem confiança, sem crer, sem conhecer esse nosso Senhor, esse nosso Deus, esse Jesus da nossa vida. Tem pessoas que oram, mas a própria oração é descredibilizada. Diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faça. E tem uns que dizem, se Deus fazer amém, se Deus fazer amém também. Que fé mais tola. Primeiro nós temos que crer, e depois de crer, confiar, acreditar e esperar no tempo de Deus. Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã, que esta palavra, olha os detalhes que João dá para nós, para nosso aproveitamento. Primeiro, tem pessoas na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, que vai viver o resto da vida compartilhando o milagre alheio. Compartilhando o milagre do irmão, da irmã, sempre terceirizado. Como no caso daquelas pessoas que ali estavam, até experimentaram, muitas pessoas até experimentaram a doçura do vinho, sem se dar conta que era um milagre. Mas sabiam os serviçais. Ficaram sabendo os discípulos, e muito mais a mãe de Jesus. Muito mais a mãe de Jesus. Eu creio que nem o próprio noivo se deu conta do que estava acontecendo na vida dele. Jesus poupou ele de uma humilhação, de um constrangimento. Mas Jesus estava ali como convidado. E de convidado passou a ser anfitrião. Porque aquele que foi convidado para ser servido agora está servindo. Olha que coisa linda, meu amigo, minha amiga. E é assim a ótica do reino de Deus. A gente vai até Jesus para servi-lo, mas quem acaba sendo servido somos nós. E esse é o prazer de Deus, esse é o prazer de Jesus Cristo. E João está trazendo essa revelação para nós como igreja. Para nós como igreja. Em toda a história bíblica em torno de Jesus, a gente vê pessoas vivendo o milagre e pessoas assistindo o milagre. Eu vou dar um saltinho na frente, nós vamos chegar lá ainda na nossa explanação bíblica, mas em alguns capítulos à frente existe um menino que deixou a sua casa em busca de uns pães e uns peixinhos para alimentar a sua família. E no meio do caminho, ele decidiu seguir a Jesus, talvez por curiosidade. Mas Jesus chega a um lugar e assenta com a multidão e pega emprestado os pãezinhos, os peixinhos do menino e os multiplica. E todas as vezes que alguém enfia a mão naquele picoazinho do menino, sai um pão. E todo mundo está se fartando, está, se empanturrando, sem saber o que está acontecendo, se bem que sabia o menino, porque se tem uma pessoa que está vivendo um milagre e conhece, sabe, não tem, nem os discípulos sabiam tão quanto aquele menino. E ele sabia quantos pães, quantos peixinhos tinha. E ele viu o milagre. Ele contemplou o milagre. E outra coisa, voltou para casa com muito mais do que aquilo que ele havia aplicado no reino de Deus. Porque Jesus pediu emprestado, mas multiplicou e devolveu em dobro. Devolveu em dobro. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, apenas nós devemos crer, acreditar que Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Mudar a nossa história, mudar a nossa família, mudar os nossos filhos. Olha que explanação gostosa que está aqui, nesta manhã. Muitos dentro ali daquele recinto saborearam de um milagre sem entender o que estava acontecendo. Jesus disse, não é chegada a minha hora, mas a hora chegou. E quando chegou a hora, Jesus realizou, fez acontecer. Os discípulos creram nele. A partir daquele momento em diante, os serviçais, eu creio que foram convertidos, porque só eles sabiam o que estava acontecendo.
Só eles sabiam o que estava acontecendo. E muitas pessoas vão viver atestando o milagre sem vivenciar o milagre. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo. A mãe de Jesus, ao procurar Jesus, depositou a sua confiança e a sua esperança no Filho, que deixou de ser filho para se tornar pai. Aquele que servia se tornou Senhor. Aquele que era servido passou a servir. E aí desencadeou uma série de outros acontecimentos que fica para a nossa próxima explanação bíblica através do nosso Interação Cristã. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Você é inscrito, que está conosco no Interação Cristã. Deus seja louvado. Tenham todos uma semana recheada de muita bonança do reino de Deus. Nós nos vemos na nossa próxima explanação bíblica por meio do Evangelho de João, dando testemunho a respeito de Jesus Cristo. A paz de Deus com todos.